Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. A nossa meditação hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 13 a 15, que diz assim: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O tema da nossa meditação é a importância da leitura. Aos que não me conhecem, meu nome é Washington, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional no Residencial Porto Seguro, na região metropolitana de Goiânia. Algumas pessoas, devido à ociosidade forçada pelo tempo de quarentena, ficam ansiosas, com medo, frustradas, revoltadas, preocupadas, doentes, etc. Também não é para menos, pois o tema predominante nos meios de comunicação que ouvimos é desemprego, contaminação e morte. Porém, há uma forma muito útil, amados, de utilizar o tempo, que poderá resultar em motivação, conforto espiritual, nova dinâmica à vida, otimismo, amplitude do conhecimento. Eu falo sobre o hábito da leitura. Nós evangélicos somos conhecidos por nossa dedicação à leitura da Palavra de Deus. Todavia, precisamos ler outros livros religiosos ou seculares para somar conhecimento e exercermos com eficácia nossa cidadania. A prática da leitura ainda não está totalmente presente entre os brasileiros. Uma prova disso são os dados da pesquisa Retratos da Leitura do Instituto ProLivro. De acordo com o levantamento, 30% dos brasileiros nunca comprou um livro. Informações recentes da Empresa Brasileira de Comunicação, TV Brasil, aponta que os brasileiros leem apenas 2 livros por ano. Os franceses leem, em média, 21 livros. É considerado leitor a pessoa que lê, ao menos, um livro a cada 3 meses. Amados, quem lê viaja pelo mundo. Quem lê tem história para contar. Antes de comentar o texto bíblico, base da nossa meditação, apresento alguns comentários sobre o hábito e o resultado da leitura. O professor Roberto Cerqueira Dalto, poeta e escritor, disse: é de suma importância desenvolver em nós uma cultura de leitura, pois só assim seremos aprendizes e formadores de opinião em todo o ambiente social e democrático que estivermos. A professora Leila Souza, mestre em Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia, disse: a leitura promove o resgate da cidadania, devolve a autoestima ao promover a integração social, devolve ou desenvolve um olhar crítico e possibilita formar uma sociedade consciente. Voltaire, escritor e filósofo francês, disse: a leitura engrandece a alma. Que maravilha, não é? O escritor Mário Quintana falou: qual yoga, qual nada? A melhor ginástica respiratória que existe é a leitura em voz alta dos Lusíadas. Bill Gates, fundador da Microsoft, falou: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Dr. Robert Reid Calley, médico escocês, converteu-se a Cristo pelo testemunho de uma anciã que ele assistia no hospital onde trabalhava em Glasgow. Observou que ela, mesmo sabendo do seu estado terminal, tinha paz. Em todas as visitas, ela lhe falava: doutor, leia o livro.
Estimulado pelo testemunho de vida daquela anciã, iniciou a leitura da Bíblia e se converteu a Cristo. Depois, quando pastoreava uma igreja nos Estados Unidos, leu um livro intitulado Ensaios sobre Residência e Viagens no Brasil, de Daniel Kidder. Seu coração ficou apaixonado pelo Brasil e sentiu sua chamada para ser missionário aqui. Sem livros e sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. A leitura, amados, torna-se ainda mais produtiva quando temos um lápis e um papel para anotar palavras que não conhecemos. Após conhecer o seu significado, enriquecerão nosso vocabulário e darão nova dinâmica à nossa linguagem. O texto da nossa meditação em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 15, é uma exortação de Paulo a Timóteo sobre a importância da leitura. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Observa no texto que Timóteo precisaria ler para poder ensinar, e que a leitura meditativa evidenciaria o seu progresso diante das pessoas. Ler, absorver e ensinar são passos importantes que podemos dar para o nosso crescimento intelectual e para melhorar nossa sociedade. Lembro-me que na minha juventude, para falar a linguagem da turma, era fundamental ler, e foi assim que adquiri o hábito. Infelizmente, as coisas mudaram muito com o passar dos anos. Os passatempos da TV e da internet ocuparam espaço na mente das crianças e jovens, de tal forma que se tornou enfadonho ler. Li ontem sobre a vida de uma jovem de 18 anos, recém-saída do ensino médio, Isabelle Moraes Veríssimo dos Santos. Ela sonhava em cursar neurociência e decidiu se inscrever em faculdades no exterior. Tentou 10, foi aceita em 7, 6 nos Estados Unidos e 1 na Austrália. Moradora da comunidade Vila São José, em Cubatão, no litoral de São Paulo, e filha de uma dona de casa e de um técnico em eletrônica, Isabelle diz que sempre gostou de estudar para além da escola. Desde pequena em casa, em vez de brincar com os irmãos mais novos, ela pegava livros para ler em seu quarto. Foi assim que aprendeu 2 idiomas, francês e espanhol, sozinha, lendo livros e assistindo vídeos na internet. O inglês ela aprendeu na escola. Que belo exemplo de dedicação aos livros. Minha conversão a Cristo se deu através da leitura da Bíblia, que lia até altas horas, nas noites silenciosas e quentes, na cidade de Nortelândia, em Mato Grosso, onde eu residia. Como já gostava de ler, fui conquistado pelas histórias da vida do Senhor Jesus Cristo e por suas propostas de perdão, salvação e vida eterna. A leitura diária da Bíblia nos aproximará da comunhão com Deus e enriquecerá nosso conhecimento sobre a vida cristã. As crianças, amados, que são alfabetizadas, precisam do estímulo dos seus pais ou responsáveis para lerem a Bíblia. Sugiro iniciar pelo Novo Testamento. É uma leitura impactante e norteadora de novos rumos. A proposta da Bíblia para todos os seus leitores é de conhecimento, bênçãos no presente e no porvir, a vida eterna com Deus. Certo dia, observei meu neto Pedro, de 5 anos, assentado perto de uma estante, aqui em nossa casa, folheando revistas e livros infantis, bastante concentrado, mesmo sem saber ler. Essa intimidade com os livros é fundamental
para que as crianças se tornem leitoras assíduas. Finalmente, desejo que essa mensagem seja refrigério à sua alma e estímulo a prosseguir a vida com livros nas mãos, principalmente a Bíblia, o livro dos livros. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pela possibilidade da leitura. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, que nos norteia a vida, que nos direciona para o futuro e que nos concede alegria no presente. Ó Deus querido, Deus eterno, fala conosco a cada dia, quando lermos a tua palavra. E que, Senhor amado, mais pessoas sejam despertadas para lerem a tua palavra e possam tomá-la como bússola às suas vidas. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma boa semana. Um abraço.